e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. É aqui? Isso. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Ventura. Estou na Renovação Carismática. Este ano completo, então, 33 anos, né? De renovação. Entrei bem novo, né? Mas sou muito grato ao Senhor. Passei esses anos todos na renovação. E boa parte desses anos acompanhando a Totinha. Às vezes não era perto, às vezes era até longe. Porque a gente era de uma paróquia vizinha, que é São João Batista, no Salgado Filho. Então, Totinha costumava muito ir lá. Aliás, Totinha teve uma época da vida dela que ela foi bem peregrina. Ela ia em todo canto. Então, acho que os filhos, netos, podem testemunhar isso melhor que eu. Era muito comum a gente ter em conjuração e aparecer a Totinha. E a Totinha sempre com aquele jeito bacana, um jeito enérgico, mas puro. Né? E um jeito muito simples de viver a fé. Coisa que hoje a gente não sabe mais viver, a gente vive de uma maneira sofisticada. Vocês vejam que até os cantores da década de 80, hoje a gente tem as bandas que fazem sucesso, gravam CD, viajam, andam de avião, né? Cobram cachê, gente. Eu fico até meio assim, assustado com isso. Como eu também fico assustado com os pregadores. É muito comum, às vezes, você ir em algum lugar para pregar. Eu amo pregar, né? Mas, recentemente, alguns lugares que convidam a gente, que a gente não tem o costume de ir, perguntam assim, mas quanto você cobra? Né? Mas cobra quanto? E aí eu descubro que hoje tem uma maneira assim de tributar ao pregador um valor, um ônus pela pregação. Isso não fez parte da minha escola de fé. Não estou dizendo nem que está certo nem está errado, porque a gente também criticar e não estar vivendo isso é esquisito, né? Mas para mim não entra na minha cabeça, não. E mal a gente vai às vezes para um lugar e eles pagam a despesa da gente, né? Ou ônibus, ou carro. E o costume que eu tenho é geralmente a gente ir e nem ter as despesas todas pagas, né? Você acaba fazendo um dízimo. Não é legal, não acontece. A escola da Totinha é essa. É a escola do Vitório, do seu Davi, dessa turma antiga da renovação, a escola que ia sem pagar. E se recebesse alguma ajuda, ou ela voltava para a própria comunidade, ou era para eu já ajudar a comunidade deles, eu vou pagar no mínimo a nossa despesa de ir pronto. Essa foi a escola nossa. E essa é a escola do Evangelho de hoje. Desafio. 2 filhos do mesmo pai. O Antônio, né, lembrou que hoje a gente chama ele de Pai Misericordioso. Joaquim, perdão, lembrou que é o Pai Misericordioso. Gente, e a gente sempre quando escuta essa palavra, não sei se acontece com vocês, eu sempre me enxergava no filho fiel. Até porque, como eu cresci na igreja, eu não tenho aqueles testemunhos para dizer, eu larguei tudo, fui mexer com droga, fui não sei o quê. Eu não tenho um testemunho desse. Na verdade, minha vida foi toda na igreja. Então, eu sempre me achava que eu era esse filho comportado, fiel. Mas que não era ciumento. Porque, na realidade, todo mundo chegava, a gente acolhia, abraçava. Então, a gente sempre se acha perfeito, né? Sempre acha, eu sou o perfeito. Agora o outro é que se converteu, veio, mas foi acolhido. Na realidade não é assim. Eu descobri que nós somos os 2 filhos. Nós somos o filho fiel, mas literalmente o filho fiel e com ciúme. E vou te falar por quê. Existe hoje no nosso meio uma crendice de achar que nós, porque frequentamos a igreja, somos os perfeitos. Porque frequentamos a igreja, estamos na fidelidade a Deus, o outro não está na fidelidade. Então o cara que não vai à igreja, eu vou, não, quem é fiel sou eu. O Evangelho tem alguns desafios sutis para isso. Por exemplo, o mesmo filho bom que diz assim, esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, você sabe o que está falando, né? Garotos de programa, prostituta, sexo, coisas terríveis iguais, né? Ele falou disso, acusou o irmão. O próprio Jesus teve outra saída. Quando começaram a questionar ele, ele falou assim, as prostitutas, os horrorosos, os horrorosos, o que vai acontecer com eles? Os precederão. Não só vão para o céu, chegarão primeiro. Não é para ninguém pensar assim, então vou ficar na prostituição, vou chegar primeiro. Não é isso que ele quis dizer.
Ele quis dizer que existe um Deus que é misericórdia, que olha o coração de cada um. E agora sim está sacada. Você pode ser o servo fiel. E para ser honesto com vocês, o convite para nós hoje é para não ser o pecador, é ser o fiel. Mas o fiel tem que ter sempre na cabeça que não é porque ele é fiel, ele é melhor que os outros. Pelo contrário, ele é servo de todos os servos. São Paulo chega a dizer, eu me fiz grego para aproximar dos gregos. Eu me fiz macedônio para aproximar dos macedônios. Eu me fiz judeu para os judeus. Ou seja, eu me humilhei. Então o convite para servir a Deus é o convite para a humilhação. Isso é uma boa chamada de atenção. Se você e eu queremos servir a Deus, prepara a alma para o sofrimento. E aí eu pego o exemplo da Totinha. Totinha nunca teve uma vida confortável. Totinha não terminou rica, não está deixando grandes heranças para ninguém, né? Não tem um grande nome. Sabe quem está segurando a moral da Totinha? Moral, assim, a história dela? Somos nós. A grande herança que ela está deixando, para a gente, é esse Jesus. Então olha só, a história Jesus da Totinha vai se apagar daqui a alguns anos, como a nossa vai se apagar. Ou seja, Totinha não terminou a vida com uma grande liderança, o nome dela, ela terminou a vida como uma serva de Deus. É isso que ela está sendo acolhida lá. Olha que bonito, gente. É porque tem muita gente sonhando assim, eu vou chegar, vou pregar o evangelho, vou lá para longe, vou estar anunciando, vou ser reconhecido, vou gravar CD. Isso, desculpem falar, é literalmente um problema. Chega a ser um tumor entrando dentro de nós. E tem muita gente querendo servir a Deus, está obstinando o sucesso. Deus não prometeu vida de sucesso para ninguém, gente. Não tem isso no Evangelho. Não tem no Evangelho, momento algum, dizendo assim, venha me servir que eu vou te fazer o grande, o tubarão, o famoso. Tem nada disso. O que está lá em João está lá em João 17, né? Coragem, eu venci o mundo, perseguido a mim, perseguido a vocês, né? Bem-aventurados quando vos amaldiçoarem, falarem mal, caluniarem por causa de mim. Grande será a recompensa no céu. Então a vida de sofrimento, que é a vida da Totinha, quando fala assim, parece que ela sofreu. Não, mas é uma vida de sofrimento, como é a sua e a minha. Ou seja, a cada dia tem que trabalhar, a cada dia tem um sofrimento. Na nossa família também nem tudo é perfeito. Na nossa a gente tem que sofrer, a gente tem que pagar as contas, está vendo? O servo de Deus é sal e luz, é nesse mundo. Não é no mundo da glória, não. Eu estou te dizendo, porque a gente tem o costume de se apegar aos grandes pregadores, católicos e não católicos, tá? Que estão na parada do sucesso. Eles têm o sofrimento deles, nós temos o nosso. O nosso exemplo não é eles, é Deus. É o Cristo do sofrimento. Por isso que a gente está em 40 dias preparando para a Semana Santa. Ou seja, nós vamos sofrer, nós vamos ser crucificados, nós vamos morrer com Cristo. Olha, a gente só aprende a ser humilde sendo humilhado. Você já percebeu isso? A gente só aprende a ser vitorioso sendo derrotado. É igual, a gente só aprende a andar de bicicleta, eu estou até com a bicicletinha aqui, andando de bicicleta e levando pombo. A gente só aprende a nadar nadando, vai engolir água. Então ela vai ter a sensação de afogar. A gente só aprende a ser vitorioso comendo sal, pastando na derrota. E na derrota, acreditam, a gente encontra o Deus sofrido. Estou dizendo tudo isso porque o nosso caminho é o encontro com Deus, não é o sucesso. Está vendo a diferença? E pode até vir, pode até ser consequência da vida de um ou de outro, mas o nosso caminho é experiência com Deus, experiência mística. Às vezes ela se dá no silêncio, às vezes ela se dá na pobreza, sabia? Pobreza literalmente. Às vezes ela se dá na humildade, às vezes ela se dá na humilhação. Então, que pessoa que já foi humilhada como foi a Totinha, por essa obstinação dela, essa pessoa assim, visionária, o visionário ele é criticado. E quando o visionário não tem um grande grupo para mostrar, não tem uma vida de próspera para mostrar, ele está vendo, ele está errado. Como nós já ouvimos críticas à Totinha? No entanto, olha que coisa legal, ela nunca parou. Ela nunca travou. Tem defeito? Mas quem não tem? Se eu começar a falar demais, vocês vão perceber um monte de mim também. Melhor até parar de falar. Gente, ela foi a mulher à frente do tempo dela. Ela ensinou a gente a ser feliz na humildade.
a se contentar com o que a gente tinha, com o que a gente tem, a olhar para o outro. Quer ver outra coisa que é fantástica? Eu, quando entrei para a renovação, vim na escola Totinha, obviamente comecei com os grandes encontros. Eu ficava encantado com os grandes pregadores, com a obra de Deus em Canção Nova, em comunidade tal. Até propriedades eles tinham. Eu falava, nossa, que legal, quem sabe a gente vai chegar lá. Nunca isso chegou para mim. Que maldição é essa? Que desprezo é esse? O que eu fiz de errado, ou o grupo, ou os padres que me acompanharam fizeram de errado? Porque se alguém fez errado, não pode ser só eu, estava sendo acompanhado por alguém. Eu percebi que não foi essa escola que Deus me colocou, foi a escola da humildade. E aí hoje eu vejo, né, o Joaquim falou, Adriano, nosso vereador, né? Nunca tive vida confortável por ser vereador. Vida feliz, bom salário, reconhecimento em alguns lugares, mas nunca trouxe sucesso. Percebi que o caminho de Deus foi o caminho dos pobres. E aí, quando eu resolvi entender que era dos pobres que eu tinha que acompanhar, eu achei que alguns iriam me acompanhar. Não. Pelo contrário. Aí eu senti na pele que Totinha sentiu muitas vezes ser visionário. Então, por exemplo, eu lembro que a primeira coisa que aconteceu 1 ou 2 meses depois de entrar para a Câmara Municipal fosse conflito de terra de BH. Eu fui, gente que estava comigo falou, eu conselheia não. Esse povo invasor. Esse povo tudo um elemento, tudo vagabundo. Eu pensei, é mesmo? Olhar para o casal. Quer dizer que é tudo uma cambada de vagabundo? Que povo pirante. Será que é? Quando eu fui conversando, você ia ver que era tudo gente de bem, gente humilde. E aí eu descobri que tem gente que sofre mais que eu. É outra coisa legal que a gente aprende também. A gente sempre acha que a gente sofre muito. Por isso que a gente começa a fazer pastoral com o povo mais humilde, com sem casa, com doente, com canceroso, a gente nota que tem sofrimento pior que o nosso. Eu falei, meu Deus. Eu estava reclamando da minha vida, já aconteceu isso com você? Eu estava reclamando da minha vida, descobri gente que sofre mais. Aconteceu comigo na política, eu comecei a descobrir que tem gente que sofre e que ninguém olha por eles.